Eu criei um produto. Esse produto ele era apenas em uma página. Era só uma página, era um checklist. Esse produto, a ideia dele era vender por R$7, que era o primeiro produto que eu ia lançar na internet mesmo. Depois de tanto tempo assim consumindo, eu resolvi criar produto. E eu amo o número 7, né? Meu arroba é Arthur__H7 no Instagram. Me segue lá se você tiver interesse. E eu queria vender a R$7. É um produto simples para criadores, onde eu iria ensinar uma rotina para produtores de conteúdo, né, para criadores. Se você quiser criar qualquer coisa, serviria para você também. Cara, depois que criei, eu não tive coragem de postar. Não tive coragem de aceitar que esse produto existia. Porque ele existe para mim, mas eu não divulguei. Hoje é a primeira vez que eu estou falando sobre esse produto. E o que isso define sobre mim? Eu sou louco? Eu sou a única pessoa que está passando por isso? Criar e não postar? Não divulgar? Bem, se você é uma pessoa assim que passa por isso, eu gostaria de saber, comenta aí, gostaria de entender o seu caso também, mas eu vou falar sobre o meu aqui. Eu sempre quis editar vídeo, sempre fui editor. Depois que eu conheci a edição lá na época de escola, que a professora pediu um trabalho de vídeo e eu fui o cara que teve que aprender a editar e mergulhei nessa nova vertente de como fazer trabalhos de escola, que a professora pediu, né? Então eu tomei gosto ali. Aprendi a gostar, virou um hobby. Então todo trabalho eu gostaria que fosse de vídeo, na época de escola. E depois que eu saí do ensino médio, eu vi isso como oportunidade de trabalho. Então, freelancers, vender esse serviço virou uma opção. Eu comecei a vender, vendi um ali, um outro aqui. Não era minha renda principal e não era também o meu foco principal, mas era um tipo de serviço. Só que eu senti muito drenado, eu me sinto ainda drenado de energia quando o assunto é edição de vídeo. Porque para um vídeo ficar bom, eu tenho que dedicar muito tempo para ele. E meu tempo, principalmente hoje, ele não é tão... não tenho tanto tempo quanto eu tinha antes, mas para ser bem sincero. Até porque eu sou pai, a rotina hoje mudou, é muita imprevisibilidade que a gente tem que lidar, tem algumas noites mal dormidas, e a edição de vídeo era mais isso mesmo, dedicar ali semanas para um vídeo ficar muito bom, um vídeo muito bem editado, coisas assim que eu gostava de entregar. Então a maioria dos vídeos que eu entregava rápido eu ficava muito simples e isso não me agradava tanto quanto eu demorar, eu dedicar mais um vídeo. Igual eu peguei um projeto recente no meu outro canal, o Pode Preto Futebol Clube, vai até sair ainda esse mês, um vídeo sobre um desafio de futebol e nele eu vou dedicar mais tempo, só mais ainda porque eu tenho que lembrar como que fazia essa tipo de edição. Mas isso é só um fato que eu gostaria de comentar. Não vem muito ao caso aqui. Quando eu criei esse produto, veio nessa necessidade. Eu falei da edição e falei do produto. Agora eu vou casar as duas coisas. Veio da necessidade de levantar uma grana, fazer mais dinheiro. Por quê? Como eu sou pai, faz 6 meses que eu sou pai, o meu estilo de vida mudou, né? Meus interesses mudaram também, meus objetivos também mudaram. Acredito que eles aumentaram, né? Acredito que os outros que eu tinha, ele tinha um teto, mas como eu sou pai, ele aumentou, principalmente com relação à empresa, com relação ao trabalho, com relações financeiras. Essa é natural, né? A gente quer entregar mais, a gente quer dar aquilo que a gente não teve, enfim, são motivações parecidas com a paternidade, acredito eu. E além dos valores pessoais que eu quero entregar para minha filha também, mas não é o tema do vídeo. E cara, eu conversando com o chat GPT, e chegamos à conclusão que eu deveria ou dedicar a freelance novamente, e é uma coisa que eu não gostaria de fazer novamente, até porque eu já até citei, né, drena muito a minha energia, eu tenho que dedicar muito aquilo, eu prefiro fazer isso diretamente para mim, né?
e com algum retorno já previsível. Então, isso não existe. Então, eu não dedico tanto edição para mim, porque eu não tenho esse retorno previsível e no curto prazo, igual eu gostaria. Então, eu anulei a edição de vídeo para levantar essa grana. Pedi outras opções e ele veio com essa opção de criar um produto e já veio com a ideia. Então, pô, velho, eu consigo fazer alguma coisa assim. Por mais que ele me dê alguma coisa de bem xoxa, porque ele faz para você também. Entrega o produto ali, mas não é aquilo que veio de mim mesmo, sabe? Veio de conversas que nós dois tivemos e o chat ele falha algumas vezes. Tenha cuidado, tá? E para mim ele não me entregou um bom produto. Eu fui e fiz eu mesmo, com as minhas ideias, com a minha aplicabilidade. Existe essa palavra? A minha experiência aplicando aquilo que eu coloquei nesse PDF, né? Que é apenas uma página, mas que direciona, te dá ali um senso de organização para que você consiga produzir, para que você consiga criar. Então, para qualquer tipo de criador, você tem que criar, sei lá, um projeto arquitetônico, vai servir para você também. Pelo menos a ideia inicial desse produto era essa. E, poxa, cara, por que depois que eu fiz isso tudo, tive essa ideia com o chat, produzi essa ideia, foi até bem rápida, precifiquei o melhor preço possível, mas na hora de divulgar eu travei. Na hora de divulgar eu não vi retorno. Mas como que eu não vou ter retorno? Como que eu vou ter um retorno se eu não divulgo o negócio? Eu senti medo de começar pequeno. Eu senti medo de meu produto ser uma completa bosta. Cara, mesmo tendo uma experiência sendo produtor de conteúdo há 4 anos diretamente ligado com meu outro canal, Pode Preto Podcast, sabe? Eu tenho o que expor, eu tenho o que mostrar, porque eu tenho uma rotina baseada na produção. Por mais que eu vou dar um checklist ali de uma realidade que funcionou para mim, é um checklist que você consegue aplicar na sua rotina, na sua realidade, querido criador. E, poxa, eu fiquei com medo. Eu tô com medo ainda, até por isso que eu vim fazer esse vídeo, para poder expressar isso, porque faz parte da minha jornada, esse fato. Medo dos julgamentos externos e que muito já se vem desse julgamento interno, essa coisa minha. Cara, então eu decidi que eu não vou postar, tá? Esse conteúdo eu não vou divulgar ele. As maneiras que eu iria usar para divulgá-lo seria fazer um vídeo aqui, bem produzido, e lançar link na descrição. Eu iria lançar sequências de stories todos os dias falando sobre ele, e lançar o link da minha bio no Instagram. Inclusive me segue lá, Arthur__H7, que eu posto bastante, um pouquinho da minha rotina, né? Não é bastante não, mas é um pouquinho da minha rotina, que tá bem corrida, que eu começo postando meu dia, no final do dia eu acabei não postando o restante dele, porque eu acabo me envolvendo com outras rotinas dentro dessa rotina do meu dia todo. Mas, cara, eu tenho tudo para fazer isso dar certo. Quando eu falo isso, eu falo na produção de conteúdo em geral. O que é ter tudo? Estou usando uma câmera aqui que foi conquistada por causa do meu outro projeto, né? E eu tenho a oportunidade de usar ela. Esse microfone aqui eu consegui comprar porque eu vi uma promoção muito boa, não podia perder. É o melhor microfone lapela que está tendo no mercado hoje. E eu aproveitei. Cara, eu gosto de produzir conteúdo. Esse gosto eu já citei, né? Veio lá na época de escola. Eu aprendi a gostar de aparecer. Não é uma coisa que de início foi fácil. Eu comecei um projeto do meu canal do Pode Preto com a ideia de fazer 50, depois a ideia de fazer 100, que eu ia parar de aparecer. Mas eu gostei tanto de ser o host, né? Ser o apresentador. Gostei tanto de procurar fazer boas perguntas,
e que eu tô lá até hoje, né? Nem sempre foi assim de gostar de aparecer, eu aprendi a gostar. Eu gosto muito do bastidor, cara, gosto muito, sabe, da resenha ali, da ideia, da junção de mais pessoas na mesma ideia. É muito bom, cara. Eu falo isso porque quando eu junto com o meu sócio Cleison e a gente vai produzir um vídeo junto, poxa, é muito bom quando une, sabe? É uma coisa que tem um valor maior, porque ela teve trabalhos de mãos diferentes, mas a mesma finalidade, o mesmo fim. Isso é muito bom mesmo, cara. Ligaram um som ali agora, tomara que o microfone não pega não, até assustei com o barulho. Bom, cara, estar no bastidor, tanto nessa parte da produção, como na minha parte do podcast também, de conversar antes, sabe? E depois também, então os melhores momentos geralmente estão ali, né? Nesse bastidor. E outra característica também que me torna um belo de um produtor é essa parte de ser carismático, me sentir preparado para me sentir no caminho, né, melhor dizendo, para a produção de conteúdo, é porque eu tenho um carisma, eu acredito que eu sou carismático, sabe? Não sei se eu consegui demonstrar isso em alguns vídeos aqui já, mas é uma característica minha e isso pode me ajudar na produção de conteúdo, sabe? Pode me ajudar bastante nisso. Cara, eu não sei por que eu ainda não dei certo. Estou produzindo, vou continuar produzindo até dar certo. Se outras pessoas conseguiram, eu vou conseguir também. Que é a ideia de viver disso daqui, dessa plataforma. Eu fiquei muito tempo produzindo, e ainda estou muito tempo produzindo vídeos curtos. Não é um foco que eu gostaria de ter para sempre. Eu gosto muito dessa ideia de ter conversas profundas e o YouTube ele me proporciona isso de uma maneira muito grande, de uma maneira, cara, de uma maneira nobre. Não sei definir muito bem qual palavra eu usaria para definir. Enfim, conversas profundas tem tudo a ver comigo. Então, essa plataforma, ela hoje em dia eu acho que tá mais isso, tá mais essas reflexões profundas sobre uma rotina, sobre uma realidade, uma coisa que a pessoa vive, e é o que eu tô querendo transmitir exatamente nesse vídeo. O que eu tô passando agora, exatamente isso que eu tô falando pra vocês, né? Cara, eu quero parar de esconder, né? Porque, beleza, fiz isso, não deu certo, mas, poxa, cara, eu vou fazer dar certo. Vou fazer chegar a esse ponto de, poxa, eu olhei para trás, tive esses percursos aí, inclusive esse vídeo vai me mostrar. Por mais que talvez eu não use mesmo esse produto que eu fiz, mas que eu vá criar outros produtos, sabe? Que eu vá me sentir satisfeito com aquilo que eu entregue, que eu vá ajudar realmente as pessoas com aquilo que eu vivo. E eu tenho certeza que eu posso ajudar alguém. Tenho certeza. Não é à toa que eu estou fazendo esses vídeos, não é à toa que eu quero ensinar aquilo que eu já uso, que eu já aplico na minha rotina, que eu já aplico no meu aprendizado, coisas assim. Eu tenho certeza que vai me gerar essa coragem de mostrar que, poxa, Arthur, você está pronto, você já está nessa, já tem tanto tempo, você já está tentando, você, entendeu? Você já teve que aprender muito. Você já pode ensinar, você já leu muito, você já pode passar para frente. Misture com a sua realidade aquilo que você já aprendeu para você ter alguma coisa. Acho que esse vídeo foi muito para mim mesmo, mas pode te ajudar de alguma maneira. Se te ajudou de alguma maneira, comenta aí, eu gostaria de saber qual o momento da sua vida, que tipo de produtor você é, que tipo de coisa que você cria. Talvez você não é um produtor, mas você é um criador, que é uma expressão que eu gosto muito de usar no meu Instagram, e segue lá. E se você gosta desse tipo de conversa, desses tipos de reflexões, até um pouco mais rápida essa daqui, em comparação aos outros vídeos, mas se inscreve no canal, dê dicas aí de quais vídeos você gostaria de ver e qual realidade você gostaria que eu te mostrasse. Valeu? Muito obrigado, até!